Boa tarde, queridas. Como já havia falado para vocês que nós iríamos estar nesse momento juntas para podermos refletir na palavra do nosso Deus, que é grande verdade para a nossa vida, direção, conselho, repreensão, correção e todos aqueles que nela estão e permanecem serão instruídos, terão entendimento que vem através do Santo Espírito, porque Ele coloca em nós sua sabedoria. No texto de hoje, nós vamos refletir duas situações que ocorreram, na Terra. As duas situações aconteceram debaixo do sol. A primeira está em Gênesis 3:3. E nós não vamos ler o texto inteiro, porque a maioria já conhece essa passagem. Mas aqui nós vamos destacar o lugar e o que acontece nessas duas passagens que nós vamos ver. Gênesis e Mateus. Então, no momento que Gênesis está relatando esse versículo que a gente vai refletir, ele está em Gênesis 3:3, dizendo: Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não podereis comer dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então, primeiro nós vamos entender profundamente, mergulhar nessas palavras e entender o que está querendo elas dizer para nós nesse momento que aconteceu, esse fato que estamos lendo, e nesse momento de nossa vida que estamos vivendo hoje. Ali ele diz que tinha um fruto, e esse fruto está numa árvore, e esta árvore está no meio do jardim. O jardim, ele se encontra num lugar terreno, terra de verdade. Foi plantada uma árvore no meio de um jardim. Um jardim nós entendemos que é um lugar de paz, de tranquilidade, de serenidade, uma terra fértil, um lugar calmo, um lugar onde nos sentimos bem em estar sentados para podermos avaliar não só a paisagem, mas a beleza de frutos, de frutas que lá podem estar. Mas disse Deus: não comerei dele, e nem nele tocais, para que não morrais. Aqui na minha tradução, que é a Almeida Corrigida, ele fala morrais. Em outras, morrereis ou morrer, Mas sempre é morrer e morrais. Então vamos entender o que esse versículo está dizendo. Que toda situação que Jesus diz que tem o reino de Deus e o reino das trevas, há um fruto. Um fruto que demonstra o que esse fruto é. Ele tem coisas boas, coisas saudáveis, quando é fruto, para o bem, alimenta a nossa alma, que aqui é tudo na vida espiritual que estamos dizendo. E alimenta a nossa alma, purifica a nossa alma e sustenta a nossa alma. E vai fortalecendo a nossa alma. Como assim acontece quando você come um fruto, uma fruta, natural, física, que ela também vai trazer para o nosso corpo físico um alimento gostoso, saudável, vai nutrir nosso corpo físico e vai liberar em nós saúde. Do outro lado, esse fruto, nós vemos também que tem o fruto do mal, que é a nossa carne, que é os nossos desejos praticados por ela, é o caráter da nossa carne, caráter podre, maléfico, sujo, imunda,
onde veio a se desenvolver através do seu pai, que é Satanás. Esse fruto é amargo, é um fel, ele embota a alma, ele mata a alma, ele faz com que o homem pratique coisas para a sua alma que vai entristecê-las, roubando a sua alegria até que ela venha a morrer. E no corpo físico não é diferente. Quando nós colocamos um alimento também ruim, cheio de gorduras saturadas, frituras, condimentos, acidulantes, corantes, conservantes, nós também vamos matar o nosso corpo físico. Então nós temos duas ilustrações de dois frutos. Frutos bons para o espírito, fruto mal para o espírito. Frutos bons para o corpo, que é alimento, e frutos maus para o corpo. Então, essa esfera de frutos, nós já conseguimos permear, demonstrar o que elas fazem e como agem na mente e no corpo para o bem, e na mente e no corpo para o mal. Agora, o que mais aqui nos chama atenção é que esse fruto que é mal nesse texto, e nesse versículo ele diz para Deus não comer, porque ele não era bom. E esse fruto estava num lugar neutro, num lugar até santo, porque estava dentro do jardim do Éden, como relata a história. Ali não havia nada de mal. Deus havia construído tudo do bom ali. E o fruto se desenvolveu ali. O fruto deu o seu fruto ali. E por que Deus não tirou dali? Por que Deus não se incomodou de deixar esse fruto ali? Porque ele diz, não toques e não comereis. E em outra versão é não toques. Nessa não comereis. Então, se a gente não desobedece a Deus, se a gente não faz o que ele não permite, nós vamos viver em paz. Que essa árvore representa o pecado, só que Adão e Eva não sabiam. Que é a árvore do bem e do mal, do conhecimento. Então tinha o lado bem, que era o lado que eles já viviam no Éden, e o lado do conhecimento, que era o pecado, que num ponto eles estavam dormindo para esse lado, porque era o lado do bem e o lado do mal, que o ser humano tem, porque ele tem a consciência, ele sabe do que é certo e do que é errado, porque ele é a imagem e semelhança de Cristo, e tudo que passa dentro da mente de Cristo, passa na nossa mente, mas em bytes bem menores. A mente de Deus é infinita, a nossa vamos pôr 1%, só para podermos entender. Então, tudo que Deus sente, nós sentimos também. Deus fica triste, nós entristecemos. Deus tem ira, nós também temos ira. Deus se alegra, nós também nos alegramos. Deus deseja, nós também desejamos. Deus planeja, nós também planejamos. Só que o nosso planejamento e a nossa mente sem Deus, ela é caída para esses frutos, tudo para a malignidade. Mas você vê que a semelhança é igual. E por que nós temos todos esses sintomas e sentimentos dentro da nossa mente? Porque Deus já está mostrando para nós que essa imagem e essa semelhança é essa imagem e semelhança que nós temos da mente de Cristo. Por isso que ele diz que quando oramos para ele, que ele entende nossas dores, ele compreende as nossas frustrações, ele sabe das nossas mágoas, das nossas mentiras, das nossas iras, uma porque ele conhece e vasculha a nossa mente, e outra porque ele tem esses sentimentos dentro dele. Só que o dele é por lado puro, tanto quando ele diz, irai-vos, mas não pequeis.
Ele está ensinando que a gente pode irar, mas não deixa essa ira crescer para azedar o nosso coração. Agora, a nossa ira carnal não, ela já é uma ira destrutiva. Ela não quer saber de entrar na paz e nem em paz com ninguém. Ela quer fazer o que Satanás, o dono dela, deseja fazer: roubar, matar e destruir. Então nós vemos que essa árvore é o pecado. E esse pecado está sempre junto de nós. E nós podemos viver bem sem pecar. Mas por isso vamos ser perfeitos? Não. Perfeito somente o nosso Pai que está no céu. Mas o nosso Pai que está no céu também nos diz: sede perfeitos como sou perfeito. E como que nós vamos entender isso? Daqui a pouco nós vamos entender isso. Mas voltando aqui em relação dessa árvore, assim é o pecado na nossa vida. Se nós não colocarmos a mão nele, se nós não olharmos para ele, se nós não realizarmos o que ele vem mostrar nessa aparência, como dessa árvore, nós não vamos morrer. Porque o que nos mata a todo tempo é quando pecamos. Cada dia morremos. Mas quando nós não tocamos essa árvore, nós deixamos de pecar. O pecado pode estar ao nosso derredor, como diz a palavra. Mas a gente pode conviver bem com ele. De que maneira? Não praticando. Por isso que Deus não tirou essa árvore do jardim. Porque no tempo certo, ele ia passar a Adão e Eva dizendo: olha, ali tem o pecado da morte, da dor, da ira, da maledicência, do matar, do roubar. Mas vocês não precisam experimentar eles. Eles são dolorosos demais. Apenas estou apresentando para vocês, se vocês tocarem ou comerem, o que vai acontecer. Não sabemos em que tempo Deus poderia revelar isso para eles e nem sabemos se Deus iria revelar. Mas apenas Deus deu uma ordem: não comam, não toquem. Então a mesma coisa é para nós. Estamos dentro do paraíso, aqui nesse versículo. Não tinha nenhum pecado lá, mas lá houve o primeiro pecado. Por quê? Tocou nele, ouviu vozes estranhas, ouviu palavras que não era do Senhor. E essas palavras persuadiu, essas palavras acendeu o desejo de conhecer o fruto, essa palavra acendeu a mudança do caminho. Então as mesmas coisas podem acontecer conosco. Por isso que temos que conhecer as Escrituras, temos que saber o que nela contém, para que não sejamos levados nem por vozes, nem por caminhos e nem por ensinos que não estão na palavra do Senhor. E que sejamos sábios para podermos fazer escolhas sábias. Não somos perfeitos, como acabei de citar. Mas como que Jesus fala, né? Para sermos perfeitos, como assim é o nosso Pai que está no céu? Então nós entendemos aqui, primeira parte, que o paraíso tinha uma tranquilidade, não havia pecado lá ainda, mas havia uma possibilidade de pecar, como estamos todos os dias passando por ele. E que, se nós seguirmos as ordens do Senhor, não vamos pecar. Mas se não seguirmos, vamos pecar, pois esse texto assim também revela para nós a possibilidade de pecar. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que está em Mateus 4, quando ele relata para nós o outro lado dessa maravilhosa história. Dessa história que é possível em nossa vida, embora muitas vezes achamos que não, mas é. Porque nosso Deus, ele zela pela tua palavra, ele zela pelo que ele diz e ele tem uma promessa sobre a sua palavra.
E em Mateus 4:1, ele já diz assim o versículo, e o texto todo já vai explanando o que quer dizer esse primeiro versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, né, em outras versões, nessa minha só diz Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, lá no paraíso não havia o pecado, não havia o diabo lá, mas ele penetrou lá dentro. Então, isso mostra que ele tem possibilidade de penetrar num lugar saudável, sim, que é na nossa vida, mesmo estando com Deus. Gênesis mostra declaradamente isso. Segundo passo, Jesus foi conduzido ao deserto. Deserto, onde é esse deserto? Aqui na terra também. Um lugar onde ele estava sozinho, deserto sem ninguém. E aonde mora o pecado? Na terra. Aonde Satanás está reinando? Na terra. Aonde o Espírito de Deus estava habitando? Na terra. Junto com quem nesse momento, nesse versículo? Com o Espírito Santo junto a Jesus Cristo. Só que aqui nós vemos uma lição maravilhosa também, que Jesus estava no lugar mais pecaminoso que existia enquanto ele estava homem na terra, porque nos céus não tem pecado, onde ele está à direita de Deus, né? Começou uma rebelião lá em cima e Deus já expulsou o causador dela de lá e mandou para a terra. Então Jesus mostra para nós, nessa situação, que ele estava no deserto, sozinho, numa terra cheio de pecado, mas estava com o Espírito Santo e o diabo tentando. E o que ele fez? Ele não abriu brecha para ser pecador. Mas as irmãs podem chegar a uma conclusão e dizer, mas ele era Deus, mas ele era o Cristo, Deus perfeito, como que ele poderia pecar? De jeito nenhum não poderia pecar, mesmo. Mas ele, estando em carne e ossos, figuras humanas, ele se permitiu ir para o deserto, ser tentado por Satanás e mostrar que essa perfeição que a palavra nos diz, quando Deus diz para nós, e Jesus afirma e confirma, sede perfeito como vosso Pai que está nos céus, é revelando a postura que Jesus teve e que nós também devemos ter e viver nela, escolhendo somente as coisas que estão no alto e vivermos as coisas que estão no alto, como dizem em Colossenses 3, 1 até o 5. Jesus é perfeito, mas ele mostrou para nós e demonstrou nessa atitude dele que podemos, sim, com o Espírito Santo, escolher e viver só o que é perfeito. E pela sua santidade e por esse exemplo de vida que ele passou para nós, ele mostrou sim que é possível não pecar. Deixar de sermos pecadores, nunca vamos deixar de ser. Mas depois que encontramos Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados pela salvação. Então nós somos hoje justificados pela salvação e somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, e quando ele diz somos perfeitos, nós somos, porque nós estamos andando hoje num caminho que é perfeito, fazendo escolhas que são perfeitas, porque tudo que Deus nos ensina, nos orienta e nos manda fazer dentro da tua palavra é perfeito. Por isso que Jesus arrebateu Satanás e debateu com ele com a palavra, porque ela é perfeita.
Ele fez a escolha correta e deu exemplo para nós, que nós podemos também ser perfeitos. Quando? Quando escolhemos as coisas que estão no alto, onde Cristo está, não fazendo as escolhas terrenas aonde o diabo está. Então, nesse texto de Mateus 4:1, nós vemos que num lugar cheio de pecado, contaminado, maldito, nós podemos andar perfeitamente, sim, perfeito no caminho de Deus, quando nós fazemos escolhas perfeitas. Por isso que ele nos deu os 10 mandamentos, que são as leis morais. Quando fazemos escolhas perfeitas das leis morais, não roubamos, é perfeito. Não matamos, é perfeito. Não adulteramos, é perfeito. Não deixamos de amar a Deus de toda a alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, é perfeito. Quando não julgamos o nosso próximo, é perfeito. Quando não fazemos falso testemunho, usar o nome do Senhor em vão, é perfeito. Então, esse perfeito que Deus relata para nós e Jesus confirma, que nós devemos ser perfeitos, assim como o nosso Deus, nosso Pai que está no céu, é escolhendo e vivendo as coisas do alto, aonde Ele está e se encontra. Então, nós temos duas situações aqui, que mostra bem que nós podemos sim ser perfeitos se quisermos. Estar na comunhão e numa vida de santidade com Deus, fazendo dele a primícia de nossa vida. Não nós a nossa primícia, não nós as nossas escolhas, mas as escolhas de Cristo Jesus, do que ele nos orienta, ensina, corrige, mostra, demonstra, e temos N exemplos da palavra. E se nós deixarmos de praticar todas essas bem-aventuranças e as boas novas que estão na palavra, nós vamos lá para o jardim do Éden, estar achando que estamos andando com Deus, e até estamos mesmo, até então, que venha vozes diferentes, que é a nossa carne, que é o nosso maior matança que pode existir dentro do nosso ser humano, é nós mesmos. A maior podridão que existe está dentro de nós mesmos, que nós temos toda essa podridão dentro de nós, ela não vem de nenhum outro lugar, ela está em nós, e podemos fazer com que a santidade que está em nosso coração vá perdendo o seu fogo do Espírito Santo. Amadas irmãs, essa reflexão ela é profunda, essa reflexão ela é verdadeira, e essa reflexão abre os nossos olhos espirituais para podermos saber que caminho nós estamos andando e quem nós somos diante de cada situação. Estamos no jardim do Éden e podemos pecar lá, porque ouvimos vozes que não é do Senhor. E podemos estar no mundo cheio de pecado, cheio de doença, cheio de maldição e malignidade. Mas se estamos ouvindo a voz do nosso Criador, nós estamos andando num caminho perfeito e somos perfeitos, porque estamos escolhendo as coisas do alto. Então é essa revelação da palavra para hoje. O áudio ficou um pouco grande, mas pelo menos ele ficou num só, do que ficar picadinho como ficou os outros. E aí nós podemos ter um esclarecimento melhor sem interrupção. Então é essa reflexão para hoje que eu trago para o coração das irmãs, e dizendo que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos caminhando num caminho perfeito e somos perfeitos. Porque não nós somos perfeitos no nosso caráter, na nossa índole. Não, porque isso vai acontecer no momento que o Senhor vir nos buscar, que o corruptível se transformará em incorruptível. Aí nós seremos perfeitos, de corpo e espírito,
um corpo revestido, né, pelo Senhor, que todas sabem, um corpo espiritual. Mas enquanto isso, nós somos perfeitos porque escolhemos tudo que tem no reino, tudo que está no reino, para alimentar e conduzir a nossa vida. Um abraço a todas amadas. Deus continue abençoando e falando aos nossos corações e louvamos a Ele por essa oportunidade. E caso tenha ficado alguma frase ou alguma palavra que não foi interpretada conforme o entendimento, né, que pode acontecer, vocês podem me chamar que a gente pode esclarecer caso tenha ficado alguma coisa fora do entendimento de vocês. Deus abençoe, fiquem com